most of all, I need some lasers. Fala galera, eu sou o Charles Lima e estou aqui com mais um vídeo de programação para vocês, certo? Hoje a gente está aqui com o TubeBest Pro. Então, esse é o módulo 0 do software de programação de tubos, certo? Então vamos lá. Esse software aqui ele já é um software atualizado, versão 2025. Então ele tem algumas coisinhas a mais que o software anterior não tinha, certo? E a gente vai estar apresentando tudo aqui para vocês aqui, a gente vai estar vendo tudo junto aqui e eu vou mostrar tudo para vocês, certo? Então, primeira coisa que vocês têm que ter a noção é que esse é um software pago, certo? Então não tem como abrir ele sem ter a licença dele. Então ele vai ter dois formatos de licença, né? Ele vai ter uma licença temporária, que pode ser de uma semana, pode ser de 15 dias, pode ser de 30 dias, ou ele vai ter um pendrive, que seria uma licença vitalícia, que é a licença você conecta ela no computador e ela já automaticamente funciona sem precisar fazer nada. Se você tiver a licença temporária, você vai precisar se cadastrar para conseguir estar usando ela, não é só colocar o código, você vai ter que fazer um cadastro. Se vocês quiserem, deixa nos comentários que eu vou estar gravando um vídeo mostrando para vocês como que vocês cadastram esse cartão, essa licença aí para estar utilizando, certo? Se for a licença vitalícia, a licença que vem com a máquina já para programação de tubos, vai ser super simples. Vocês vão conectar a licença no computador e vão abrir o software. Se for a primeira vez que você estiver utilizando, abrindo o software, é possível que ele fique na tela de login ali. Mas daí basta você clicar em cancelar na tela de login, que automaticamente o software já vai reconhecer que ele está com a licença no computador e vai abrir automaticamente. Você não vai precisar fazer mais nada, certo? Então beleza, a gente está com o nosso software aberto aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser alterar o idioma. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui no nosso cabeçalho aqui do lado esquerdo, a gente vai ter a opçãozinha Display. Então reparem que na opção Display, o símbolo, o ícone que a gente tem aqui é um olho, certo? Então, para que vai ser essa opção Display? Depois, quando a gente estiver programando tubos, a gente vai ver, estudar cada um desses itens, o que cada um faz. Eu vou mostrar para vocês o que cada um faz. Agora a gente não vai conseguir visualizar porque a gente não tem nenhum tubo no programa, certo? Então, a gente vai ter várias opções, a gente vai ter opções de mostrar a barra, a gente vai ter opção de mostrar a ordenação, né, do corte, qual que é o primeiro corte, segundo corte, terceiro corte, certo? A gente vai ter a opção de visualizar o ponto inicial, vai aparecer um pontinho onde o laser vai perfurar primeiro. A gente vai ter a opção de mostrar o sentido do corte, se ele vai cortar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Então tem muitos recursos aqui visuais. Alguns são mais poluição no desenho do que úteis mesmo, para ser bem sincero. Então a gente não utiliza todos, a gente utiliza conforme a necessidade ou conforme o programador achar que fica melhor para ele visualizar no programa, certo? Então vamos lá. Para a gente alterar o idioma, a gente vai vir aqui embaixo na opção linguagem, certo? E vai vir aqui em português, aqui bem embaixo aqui vai ter a opção de português. Então, quando clicar aqui, ele já vai pedir para reiniciar o software, certo? Então você vai vir aqui, vai dar um cliquezinho no OK, automaticamente ele já vai reiniciar o software e voltar com o software em português, certo? Se o seu software não tiver essa versão em português, você pode estar atualizando aí o software para a versão 2025 aí, que vai ter a opção em português aí para você estar escolhendo aí, tá traduzindo o software de vocês também, certo? Desde que ele seja compatível com a máquina de vocês, não dê nenhuma divergência na questão de programação, de transferir o arquivo para a máquina, tá tudo certo, certo? Então aqui ele já está abrindo aqui ele já aparece a minha versãozinha ali do lado e já abriu. Então estamos aqui com o nosso software agora em português aberto aqui, certo? Então, beleza. Então, essas opções aqui, todas as outras opções, a gente vai conseguir visualizar elas bem certinho quando a gente já tiver com o nosso software, com o nosso tubo aqui preparado aqui, ou quando a gente já tiver gerado o programa,
certo? Importado ou gerado o programa que a gente quer. Então vamos lá, a gente vai ver aqui o principal, que seria essa parte de puxar o programa, de puxar a peça, aliás, né, ou criar peça e tudo mais. Então eu vou apresentar para vocês as opções que a gente tem para fazer isso, certo? Então aqui do lado, a descrição aqui das nossas opções, no caso, né, a gente tem aqui importar de ficheiro. Então o que seria esse importar de ficheiro? Se eu tiver um arquivo já pronto, um tubo programado já, um desenho programado de tubo já, que foi gerado num arquivo CAD, seja ele um SolidWorks, um AutoCAD, qualquer software que gere arquivos compatíveis ao meu software, né, ao software de programação do Tubest, eu vou poder estar importando ele aqui diretamente aqui. Depois eu vou poder estar fazendo edições na peça, né, alguma ajustes, né, colocar microjunta, colocar ponto de arrefecimento, ordenar ele, fazer diversas coisas. A gente vai ver bem certinho depois, certo? Então, quais são os formatos que a importação de peças, né, no caso, prontas já, vai aceitar aqui para esse software? Então, ele vai aceitar o formato IGS, vai suportar o formato SAT, vai suportar o formato STEP e TBS, que é o formato nativo do software no caso, né? Então, se eu salvei um tubo, salvei só o desenho do tubo que eu programei aqui, não aninhei ele, ele vai ser salvo nesse formato TBS, certo? Então, beleza. Aqui na segunda opção a gente vai ter criar por forma padrão. Então isso aqui é uma programação para fazer um desenho de tubo mais rápido, né? Um desenho mais prático. Eu vou ter umas formas padrão aqui de tubo, certo? Então aqui eu vou ter redondo, quadrado, retangular, oval, oblongo. Então não tenho todos os formatos, isso seria uma programação mais rápida. Normalmente essa função não é utilizada, mas dependendo da aplicação, se você precisar, você pode vir aqui, clicar aqui. Aqui ele vai dar o meu comprimento do A, meu comprimento do B e meu raio do tubo, certo? Então se eu der o seguinte aqui eu vou ter o meu comprimento, a espessura do meu material, certo? Aqui eu vou ter um ângulo esquerdo e ângulo direito, então se eu quisesse fazer isso, seria para fazer um chanfrado no tubo, digamos assim, certo? Isso se eu tenho uma tecnologia, um cabeçote com tecnologia 3D, certo? Se eu não tiver um cabeçote com tecnologia 3D, eu vou poder alterar aqui, mas não vai fazer diferença na hora do corte, porque mesmo que eu coloque ângulo aqui, ele vai cortar reto, ele não vai cortar em ângulo. Talvez ele simule como se fosse, né, um chanfro, mas ele vai cortar reto, certo? Depois aqui eu tenho esse criar funcionalidade de envolvimento de peça. Esse criar funcionalidade de envolvimento de peça seria para mim criar um tubo e envolver um DXF em volta dele. Então tem a possibilidade de eu ter um arquivo em DXF, uma gravação, um logo de uma empresa, né, ou um recorte específico que eu queira fazer em caixa, alguma coisa assim. Eu posso criar também uma criação rápida. Depois eu também posso criar por outro recurso a mesma coisa, mas isso seria programação rápida, né? Programação tipo que não tenha tanto detalhe, que seja uma coisa simples, certo? Então aqui eu posso escolher aqui um desses formatos padrões, vou dar o raio dele, lembrando que sempre que você for programar um tubo, né, redondo, você vai colocar a medida do raio. Você tem que sempre se lembrar disso. Se você colocar o valor do diâmetro no lugar do raio, quando tiver lá na máquina, o corte vai ficar deformado. Então, se eu fizer um círculo, por exemplo, num tubo, um corte de um furo num tubo, e eu colocar, em vez de colocar 28, eu botar 56, o que vai acontecer? Ele vai ficar com o furo em formato oval. Ele não vai ficar com o furo no formato certo, porque ele vai interpretar que o meu tubo tem um diâmetro do dobro do que seria, certo? Então, depois eu dei o seguinte aqui. Aqui eu vou ter as minhas configurações aqui de como eu quero fazer essa programação. Então, qual que é a posição que eu quero o meu DXF, quanto que eu quero para cima, né, de material, quanto que eu quero para baixo. Então aqui eu posso vir aqui em ficheiro, aqui posso carregar um DXF, certo?
para adicionar nesse tubo. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, essa caveira aqui, ó, colocar aqui. Aqui eu posso trocar o layer, né, ou seja, a cor dela, né, a camada. Então aqui eu posso colocar aqui, digamos que fosse gravação, aqui posso colocar a camada dessa, certo? Aqui eu vou gerar um arquivo com envolvimento de DXF, certo? Então, se eu vim aqui agora, aqui, ó, e girar meu tubo aqui, eu vou ter um desenho no meu tubo. Depois a gente vai ver bem certinho essa função, essa funcionalidade, como a gente aplica ela, como a gente faz para editar o desenho que a gente colocou, posicionar ele, mexer na escala, toda essa parte a gente vai estar vendo nos próximos vídeos também, certo? Depois a gente vai ter aqui a opção de desenhar peça, certo? Nessa opção de desenhar peça aqui já está no nome, né? Se tiver em inglês vai estar escrito Draw Part, que seria a mesma coisa, desenhar peça. Então quando eu clicar aqui, ele já vai me abrir outra tela, certo? Que seria uma tela de desenho. Então nessa tela aqui eu vou fazer a minha programação do zero. Então eu vou pegar um desenho lá, né? Eu tenho um arquivo de um tubo que eu preciso programar, certo? Eu preciso fazer um tubo retangular que vai fazer um fechamento, vai virar uma perna de uma mesa, ou que vai virar um quadrado e vai ser soldado. Então aqui eu vou fazer toda essa parte de detalhamento do desenho, certo? Furação, recorte, certo? Então aqui no tubo principal vou escolher o formato. Repare que aqui eu tenho bem mais formatos de tubo, então eu posso ter círculo, redondo, oblongo, L, U, certo? Aço laminado quente, forma C, triângulo, oval, né, aqui viga H, formato T, aço plano, desenho inteligente, personalizado. Então todos esses formatos de tubo aqui eu vou poder estar fazendo a programação, certo? Então como que vai funcionar de uma forma rápida para não alongar muito o vídeo? Eu vou clicar aqui, certo? Depois a gente vai ver detalhadamente. Aqui eu vou colocar os parâmetros, as configurações que eu quero aqui. E depois eu vou fazer a minha parte de programação aqui do tubo. Vou colocar um furo, um retângulo, um oblongo, alguma coisa assim. Vou fazer um corte para fazer encaixe e assim por diante, certo? Então, a gente não vai programar o tubo agora nesse primeiro vídeo, então não vou abrir ali, certo? Essa importação personalizada aqui, ele seria para mim importar um tipo de tubo personalizado, que seria o que? Um tubo que eu tenha num formato daqueles que eu não tenho ali. Então, se eu quiser importar um tipo de tubo desses aí, eu vou poder estar fazendo essa importação personalizada, certo? Esse criar por tabela de Excel aqui, ele vai ser para mim importar tubos em quantidades de uma tabela Excel. Então eu vou poder ter uma tabela Excel, é um formato mais rápido para mim importar uma grande quantidade de tubos que eu queira cortar e tudo mais. A gente vai estar vendo detalhado essa função também. Então é uma opção também que pode ser usada no Tubest utilizando o Excel, certo? E depois a gente tem aqui esse adicionar parte da escada. Então esse adicionar parte da escada já diz o nome, é exatamente isso. Seria para fazer o quê? Para fazer um guarda-corpo, um corrimão, algo assim. Então aqui eu vou ter aqui toda essa configuração para estar fazendo esse tipo de peça. Então barra, transversal, poste. Então aqui o tipo de tubo normalmente vai ser redondo, né? O encaixe. Aqui eu vou ter também furo da superfície, que vai ser o furo onde vai ser encaixado o meu tubo, né? Configuração de ângulo. Então aqui eu vou ter toda essa parametrização aqui para estar fazendo um trabalho semelhante a esse do desenho aqui na lateral, certo? Por hoje é isso, pessoal. Então esse vídeo era mais basicamente para vocês terem um conhecimento rápido aí do software, ver como é que é o funcionamento do software. E nos próximos vídeos aí a gente vai estar se aprofundando mais. Vamos estar importando peça, vamos estar criando programa, vamos estar vendo as funções principais do software. E em todos os vídeos, conforme for passando os vídeos, a gente vai desvendando todas as funções do software, certo? Então, obrigado quem assistiu até aqui. Não se esquece de se inscrever no meu canal. Ativa o sininho aí para quando eu estar lançando vídeo novo aí você está acompanhando, né?
e compartilha aí. E tamo junto, rapaziada. É nóis!